gente, boa noite. É bom estar de volta com você. É bom saber que agora nós estamos juntos, mesmo que online, mas o online também é real. E enquanto nós não podemos nos encontrar pessoalmente, a gente vai nutrindo a esperança do reencontro no nosso coração. Eu quero, antes de iniciarmos juntos a reflexão, orar com você e orar por você. Ore comigo. Jesus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado porque o Senhor tem sido bom, como cantamos, és o nosso bom Pai. Obrigado porque sabemos que se estás aqui, se estás em nós, em mim, então algo novo sempre acontece. Que nessa noite algo novo aconteça em nós, que o Evangelho seja aprofundado na nossa mente, no nosso coração, fazendo gerar transformações boas e importantes transformações em nós. Em nome de Jesus, é assim que eu oro. Amém, amém. O que fazer diante da imprevisibilidade da vida? Essa é a reflexão que queremos fazer ao longo de todo esse mês, nessa série. Imprevisível. Uma reflexão importante inclusive no momento em que nós estamos vivendo. De alguns meses para cá, mais especificamente, em conversas, inclusive com alguns de vocês, eu tenho percebido que existe um sentimento de susto em todos nós, ou na grande maioria de nós, com relação a esse momento, diante da pandemia. Eu sei que muitos já estamos cansados de pensarmos nessa questão da pandemia, mas ela está diante de nós, e ela tem sido esse fator que aponta a imprevisibilidade das nossas vidas. Eu tenho percebido esse sentimento de susto em todos nós. Susto porque fomos colocados diante da fragilidade, diante da fatalidade, diante do imprevisível da vida, sem aviso prévio. Ninguém avisou para a gente que estaríamos passando por tanto tempo já, por um momento tão complicado, complexo, indefinido, como este que nós estamos vivendo. A vida diante de nós, diante desse cenário, definitivamente se mostra não ser tão cartesiana assim como pensávamos ser. Os nossos projetos, os nossos planejamentos, eles não são tão previsíveis assim, eles são imprevisíveis diante do que a vida é. De um segundo para o outro as coisas mudaram. De um instante para o outro, as coisas se reconfiguraram. Já falamos ao longo de todo esse tempo em uma nova normalidade. Ou seja, as coisas estão passando por mutações, inclusive o vírus. Como viver diante do imprevisível? Como viver nessa situação de uma vida que se mostra imprevisível? Depois de mais de um ano de pandemia, a maioria de nós está experimentando o cansaço, o esgotamento. Muito desse esgotamento, muito desse cansaço, inclusive mental, emocional. Eu estou, muitos de vocês estão, nós estamos, a maioria das pessoas tem passado por esse tempo de esgotamento. Eu ouço, inclusive, muitas pessoas que nesse tempo de quarentena, onde as pessoas estão trabalhando, né, o home office, elas estão muito mais cansadas, muito mais esgotadas do que trabalhando numa circunstância normal. De onde é que vem isso? Porque se a gente for parar para pensar, nós não estamos mais precisando, muitos de nós, acordar tão cedo para sair de casa, ir até o trabalho, pegar trânsito, pegar ônibus, enfim, sair do trabalho para almoçar em algum lugar, depois voltar para continuar trabalhando. Então, muita dessa rotina ela foi reconfigurada nesse tempo. E a pergunta é, por que nós estamos mais cansados, mais esgotados do que diante de um cenário onde vivíamos numa correria insana? Por que hoje nós estamos mais cansados? Há uma psiquiatra chamada Juliana Cividanes, ela diz o seguinte: já estávamos acostumados e adaptados ao estresse do trânsito, ao estresse do trabalho, ao estresse da rotina.
Preste atenção nisso. Agora estamos lidando com fatores de estresse desconhecidos e por isso nos sentimos tão esgotados. Essa fala dela me leva a uma conclusão. A conclusão que eu chego é: todos nós estamos num ambiente, num momento de anormalidade, num ambiente, num momento de cotidiano alterado, de status quo mexido. Todos nós estamos num momento e num ambiente de desconhecido. E é exatamente esse estresse desconhecido, novamente usando as palavras da psiquiatra, que nos sentimos mais esgotados. E aqui eu quero pontuar um grande perigo. O perigo que me leva à reflexão que eu quero que você tenha nessa noite. Que perigo é esse? O perigo de ignorarmos o momento, esse momento desconhecido, esse momento fora da normalidade. O perigo de ignorarmos isso e tentarmos manter todas as coisas como elas sempre foram e funcionaram. Isso se configura um grande perigo na sua vida e na minha vida. Ignorarmos o momento desconhecido, o momento novo, o momento imprevisível e tentarmos manter as coisas como elas sempre foram. Em outras palavras, nós estamos flertando constantemente com o perigo de tentarmos equilibrar os pratos, quando não dá para equilibrar os pratos. Porque até mesmo os pratos são desconhecidos. A forma de se trabalhar, a rotina da casa, a rotina familiar. Há muito tempo você não passava tanto tempo junto com a sua família nuclear, a sua casa. Nós nunca passamos tanto tempo sem nos encontrarmos, por exemplo. Está tudo novo e ao mesmo tempo desconhecido. Eu vou projetar aqui essa imagem de alguém tentando equilibrar os pratos. E eu quero que enquanto você vê essa imagem, você reflita sobre isso. Será que você, nesse tempo novo, desconhecido, imprevisível, não é alguém que está se esgotando por tentar equilibrar os pratos, como se tudo estivesse da mesma forma em que nos acostumamos a viver por muito tempo? Olhe para essa imagem. Você se identifica com esse cansaço, com essa sobrecarga? Nessa noite, com base no Evangelho, eu quero trazer uma palavra de descanso e de liberdade para a sua vida, para o seu momento, para esse momento. E a palavra de liberdade, de descanso que eu quero trazer para você nessa noite é: deixa os pratos caírem. Deixa as coisas, quem sabe, ter que passar por um momento de desorganização. Eu sei que isso pode soar como muito estranho para uma cultura que idolatrava ou idolatra a previsibilidade, o controle, o projeto. Mas seja honesto com você mesmo. Deixa os pratos caírem. É isso mesmo. Quem sabe esse é o momento da sua história onde você se deparou com a imprevisibilidade da vida. E esse momento pode, na verdade, ser a grande oportunidade de você começar a conhecer profundamente o que é o Evangelho de Jesus e como o Evangelho de Jesus é altamente transformador, libertador para a sua vida e para a sua história. Eu quero ler com vocês um versículo que se encontra numa das cartas que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E eu vou ler apenas o versículo 3. Olha só o que Paulo escreve em Romanos 12, 3. Ele diz assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Preste atenção na advertência de Paulo. Não se considerem melhores do que realmente são. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes,
sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Só esse versículo. Parece-me que a gente pode trazer boas reflexões a partir desse versículo, dentro desse cenário de deixar os pratos caírem. Dentro desse cenário de entendermos que o status quo está mexido. Dentro desse cenário novo, anormal, desconhecido, onde ao tentarmos equilibrar as coisas, ignorando a anormalidade, nós temos nos esgotado e temos esgotado outros. Parece-me que a partir desse versículo, deixar os pratos caírem traz bons e transformadores significados para a minha vida e para a sua vida. E, primeiramente, olhando para esse versículo de Paulo, eu quero dizer para você que deixar os pratos caírem significa aprender a viver com base na graça de Deus. Deixar os pratos caírem no contexto do Evangelho não tem a ver com você ser irresponsável. Não tem a ver com você não ser cuidadoso ou cuidadosa. Mas sim, pode ser que nesse momento anormal, novo, desconhecido, você esteja precisando aprender a viver com base na graça de Deus. Com base na graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa a exortação, a advertência, a dica dele, a mim e a você, com essa constatação que ele faz de si mesmo. Ele diz: com base na graça que eu recebi. Deixa eu dizer algo para você. Jesus não nos mede. Jesus não mede você com base na sua capacidade de equilibrar os pratos. Você sabia disso? A nossa sociedade pode medir você assim. Você mesmo pode estar medindo a sua vida toda você assim, com base naquilo que você pode fazer, com base naquilo que você consegue realizar, com base nas coisas que você consegue equilibrar ao mesmo tempo. Mas Jesus não. Aliás, Jesus diz que ele veio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Muitos de nós, ao tentarmos equilibrar os pratos a todo custo, ignorando o momento, ignorando o contexto, estamos cansados e sobrecarregados. E como é bom saber que Jesus não mede você, Jesus não me mede, com base na quantidade de pratos que conseguimos equilibrar, mas com base na sua graça. Com base na sua graça. E é altamente significativo ver Paulo, o apóstolo, dando essa advertência, com base na graça que ele, Paulo, recebeu. Porque Paulo, outrora Saulo, eu não vou me delongar aqui, se você é de tradição cristã há muito tempo, você sabe que Paulo, antes de ser encontrado por Jesus, um encontro transformador, ele era chamado de Saulo, e a sua vida girava em torno de perseguir os cristãos, de perseguir com guerra, com sangue, com violência, com morte os cristãos. Este era Saulo, agora Paulo. Este era Saulo, agora, uma vez encontrado pela graça, acolhido pela graça, se transforma ou é transformado em Paulo, o apóstolo, que faz questão de dizer, com base na graça que eu recebi. Paulo era este que talvez tentava equilibrar todos os pratos, zeloso, aquele que fazia questão de cumprir a lei, mas que foi encontrado pela graça, transformado pela graça, impulsionado pela graça. Como eu quero poder dizer, com base na graça que eu recebi, como eu quero que você aprenda a viver com base na graça que você recebeu. Porque o grande confronto que Paulo estabelece aqui, na verdade que toda a sabedoria bíblica estabelece,
a partir de graça e de mérito, é colocando em lados opostos soberba e humildade. Soberba e humildade. Em vários momentos nas Escrituras Sagradas nós encontramos essas duas realidades, essas duas características se opondo: soberba e humildade. E soberba sempre a partir dessa ideia de alguém que dá conta de tudo, alguém que não precisa de Deus, alguém que não precisa de cuidado, alguém que não reconhece a necessidade do socorro. E de outro lado, a humildade, que, contrária a uma postura de soberba, diz respeito a esta postura de dependência, de necessidade de abraço, de socorro. E eu quero destacar aqui que eu e você precisamos considerar que esse estilo de vida, convicto de que tudo está sob o nosso controle, esse estilo de vida, convicto de que tudo está previsível, esse estilo de vida que desconsidera o imprevisível, nada mais é do que soberba. Estilo de vida este que eu e você, no século 21, estamos muitas vezes celebrando isso. Estilo de vida este que idolatra as nossas agendas. E que agora está todo mundo apavorado porque as nossas agendas estão sendo jogadas para o alto, nesse tempo de imprevisibilidade. É tempo de revermos onde é que estava o nosso coração: na soberba dos nossos planos, na soberba dos nossos projetos, na soberba da certeza de que hoje estamos aqui, de que amanhã nós faremos negócios ali, de que o investimento vai dar tanto daqui tantos meses. Postura de soberba, postura de alguém que não sabe o que é viver sob a graça. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência de viver na soberba? Eu quero ler com você Provérbios capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Sabe qual é a consequência de insistirmos em viver uma vida soberba? É que nós estamos a um passo da destruição e da queda, a um passo de sermos consumidos, de cairmos, de tomarmos um tombo, que é o que muitos de nós estamos vivendo nesse momento. Muitos de nós estamos sofrendo em demasia, porque a cultura da previsibilidade do nosso tempo fez de nós homens e mulheres soberbos e soberbas. E aí agora estamos caídos, destruídos, massacrados, esgotados. Só que de repente a vida se mostrou imprevisível. E o que a palavra de Deus está trazendo para mim e para você nessa noite é: ao invés de insistir em equilibrar os pratos, deixe os pratos caírem e aprenda a viver com base na graça. Aprenda a viver com base na graça. Paulo se deu conta da graça que recebeu. Paulo se deu conta de que não era capaz de conquistar as bênçãos, de merecer as bênçãos, de equilibrar todas as coisas, a não ser pela graça. Deixe os pratos caírem. Aprenda a viver com base na graça de Deus. Nessa graça que comunica dádiva. Nessa graça que não exclui a nossa responsabilidade, mas nos coloca, ou coloca a nossa postura de responsabilidade num ambiente de cuidado de Deus, de cuidado de alguém que está sobre nós.
de alguém que está acima de nós. Viver pela graça não significa viver encostado, deitado numa rede, esperando tudo cair, não. Viver pela graça significa continuar trabalhando, continuar estudando, mas consciente de que o grande gestor da vida, o grande direcionador da vida, o grande cuidador da vida não é você, não sou eu, porque é exatamente essa postura do nosso coração que comunica soberba, que tem nos consumido, destruído. Aprenda a viver com base na graça. Mas segundo, deixar os pratos caírem significa reconhecer a vulnerabilidade humana. Deixar os pratos caírem significa reconhecimento de vulnerabilidade humana. A sabedoria bíblica está nos confrontando nessa noite com esse pedido, através do apóstolo Paulo: sejam honestos em sua autoavaliação. Eu fiquei horas nessa frase. Pedro, seja honesto em sua autoavaliação. Pedro, você que está tentando equilibrar todos os pratos, seja honesto em sua autoavaliação. Quem você é, o que você é capaz de fazer. Sabe? Enquanto nós tentamos dar conta de tudo, resolver tudo, controlar tudo, nós estamos nos inserindo numa praxis desumana. E muitos de nós estamos tão desesperados com esse momento da nossa história, justamente porque nos deparamos com a nossa impotência, com a nossa fragilidade, com a nossa incapacidade. Eu tenho visto pessoas assim, muitos de vocês, tristes, cabisbaixos, desesperançosos. Faça uma autoavaliação de si mesmo e reconheça se todo o seu desânimo, na verdade, não tem a ver com um encontro com a sua humanidade impotente, a sua humanidade incapaz, a sua humanidade frágil, a sua humanidade vulnerável, que eu e você somos. Como que nós lidamos com isso? Reconhecendo que somos vulneráveis, deixando os pratos caírem. Vejam, uma escritora americana chamada Madeleine Langley, ela escreve o seguinte, ela diz assim: quando éramos crianças, preste atenção nisso, abre aspas, quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Estar vivo é estar vulnerável. E nós precisamos concordar com isso, porque muitos de nós, pensa aí na sua infância, você olhava para os seus pais, a mãe, tio, enfim, avô, ou uma pessoa que você admirava, e pensa se na infância você não tinha essa ideia de que quando eu for igual a ele, eu não vou mais chorar, eu não vou mais sofrer, eu vou aguentar tudo, eu vou ser forte. Sabe essa síndrome de super-herói que muita criança transfere para a vida adulta? O problema é que isso não é real. Nós somos frágeis. Nós somos vulneráveis. E eu quero te encorajar a nessa noite a aceitar a sua vulnerabilidade. Eu quero te encorajar a nessa noite a aceitar que você não está dando conta. Aceitar que não dá para você equilibrar os pratos, dado o momento que você e eu estamos vivendo. Não dá para manter as coisas em ordem, não dá para ser tão cartesiano assim, como a gente achou que a vida era. Não dá para você sofrer tanto, porque os planos saíram do controle. Humanize-se, esse é meu encorajamento para você.
Se olhe no espelho e reconheça: eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano frágil. Eu sou um ser humano quebrável. Eu sou um ser humano vulnerável. E sabe por que você precisa reconhecer isso? Porque o Evangelho só tem impacto quando ele encontra vulnerabilidade. O Evangelho, a mensagem, a boa notícia, ela só é boa notícia quando ela encontra um lugar de vulnerabilidade. Porque a Bíblia vai dizer que a graça de Deus, ele se contrapõe, ele não dá do seu encontro aos soberbos. A palavra de Deus diz que ele resiste aos soberbos, mas concede graça, cuidado, favor, boa notícia, abraço, socorro ao humilde, ao vulnerável, ao frágil, ao indefeso. Deixa eu dizer algo para você, anote isso. Se a sua fé te desumaniza, então sua fé não é compatível com o Evangelho de Jesus. Se a sua fé te desumaniza, ela não é compatível com o Evangelho de Jesus. E muitos de nós estávamos acostumados com uma fé desumana, com uma religiosidade desumana, que desumaniza, que quando se depara com a fragilidade, faz questão de fazer o frágil se sentir culpado, de fazer o quebrado se sentir culpado, se sentir julgado. Essa não é a fé do Evangelho. Por isso, aceitar a nossa vulnerabilidade, eu diria que é o primeiro passo para começarmos a experimentar do abraço de Jesus, do cuidado de Jesus. Avalie se a sua fé não tem te desumanizado. E você precisa fazer essa avaliação olhando para como você tem lidado com a sua vida. Porque o fato de você ter uma rotina devocional, de oração, de meditação nas Escrituras, uma rotina de vida comunitária, eu quero afirmar para você, ela não te desumaniza. Ela não faz de você um super-herói, uma super-heroína. Não. Ela te torna mais humano, mais humana. Por isso você pode reconhecer a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. Por isso você pode ouvir essa exortação de Paulo: sejam honestos em sua autoavaliação. E a conclusão, ao ser honesto com a sua autoavaliação, é: eu reconheço que eu sou vulnerável, frágil. Deixa os pratos caírem. E por fim, deixar os pratos caírem nos coloca também numa condição de receber a fé que Deus nos deu. Eu vou repetir: receber a fé que Deus nos deu. Eu quero trazer essas 3 aplicações nessa noite. Deixar os pratos caírem tem a ver com aprender a viver com base na graça. Deixar os pratos caírem tem a ver com reconhecer a vulnerabilidade humana. E deixar os pratos caírem é o que nos coloca nessa posição de receber a fé que Deus nos deu. Deixa eu te explicar essa última fala de Paulo nesse versículo 3. Porque muitas vezes nós interpretamos equivocadamente o que Paulo está sugerindo aqui. A sugestão de Paulo é: medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Medir de acordo com a fé que Deus nos deu. Antes ele vai dizer para que sejamos honestos em nossa autoavaliação. E agora ele está dizendo: medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Muitas vezes nós pegamos essa fala do apóstolo Paulo e a gente cai na besteira de achar que a orientação de Paulo aqui é para uma tentativa de medirmos o tamanho da fé que nós temos em Deus. Como se Paulo estivesse falando assim: pegue uma régua e meça o tamanho da sua fé. Qual é o tamanho da sua fé?
Só que não é isso que Paulo está dizendo aqui e sugerindo aqui. Paulo está nos colocando diante de uma questão. E a questão não é, preste atenção, a questão não é qual é a fé que eu tenho em Deus. Não é essa a questão que Paulo está colocando aqui. Qual é a fé que você tem em Deus? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da fé que você tem em Deus? Pedro, qual é o tamanho da fé que você tem em Deus? Meça isso. Não é essa a questão que Paulo está colocando aqui. A questão que Paulo está colocando aqui é: qual é a fé que Deus deu a você? Qual é a fé que Deus deu a mim? E a gente precisa considerar que essa última sugestão de Paulo, no versículo 3, está dentro desse contexto onde, primeiro, ele fala da graça que ele recebeu, onde ele fala da honestidade na autoavaliação, que, como nós já vimos, nos coloca diante da nossa fragilidade. Seria incompatível Paulo nos colocar diante da nossa fragilidade e agora julgar o tamanho da nossa fé. Mas o que Paulo está fazendo aqui é algo maravilhoso, encorajador. Paulo está dizendo: existe uma fé que Deus deu a você. Existe uma fé que Deus deixou para você. Existe uma fé que é um presente de Deus para você. O que é que Deus deu a mim e a você para que vivamos em meio à imprevisibilidade da vida? Para que vivamos em meio à vulnerabilidade da vida? A fé que Deus nos deu é a fé no Evangelho. É a fé na boa notícia. É a fé, preste atenção nisso, a fé que Deus deu a você que está nesse exato momento passando pelo luto. Existe uma fé que Deus deu para você que está passando nesse momento num vale de sombra e de morte. Existe uma fé que Deus deu a você que está neste momento vendo os seus negócios se perderem. Existe uma fé que Deus deu a você que está cheio de medo. Existe uma fé que Deus deu a você que não está conseguindo equilibrar todas as coisas. Existe uma fé que Deus deu a você que está vendo pessoas que você ama partirem. Qual é a fé? A fé no cuidado, a fé no lamento, a fé no socorro, a fé de um Deus que não ficou no alto e sublime trono, mas que em Jesus anda e chora com você. A fé que Deus te deu é essa que se desenvolve no meio da dor, se desenvolve no meio do luto, se desenvolve em dias cinzentos. A fé que Deus deu a você, e eu quero afirmar para você, é para você que está questionando Deus. Essa é a fé que Deus deu para você. É a fé do humano, não do desumano. É a fé que, quando eu olho para Jesus no Getsêmani, me encoraja até mesmo a questionar o Pai. Mas essa é a fé que Deus nos deu. E essa é a fé que Paulo está dizendo: meça essa fé. E quando nós medimos a fé que Deus nos deu, sabe o que nós encontramos? Nós encontramos eternidade. Ela é imensurável, ela é inesgotável. Ela te encontra quando você está no mais profundo da tristeza da sua alma, até a maior das celebrações. A fé que o salmista vai dizer que se ele fugir, ainda lá Deus estará. A fé que Deus te dá é a fé que o salmista diz que se ele tomar as asas da alvorada, se ele se afundar no buraco mais profundo, ainda assim ali Deus estará presente. Mesmo que você não veja, mesmo que você esteja revoltada com Deus, eu quero afirmar: Deus deu a você uma fé que te consola, que te conforta, que te abraça, que cuida, que equilibra as coisas quando você não consegue mais equilibrar. Receba a fé que Deus te deu. Receba a fé que Deus te deu.
A fé que Deus nos deu é a fé do Salmo 23. O Senhor é o seu pastor. E quem tem condição de cuidar da ovelha é o pastor, e não o contrário. Não é a ovelha que faz algo para que o pastor cuide. Não, o pastor que cuida da ovelha porque ela não tem condição de se cuidar. Talvez eu e você estejamos precisando largar os pratos, deixar os pratos caírem para a gente começar a experimentar do cuidado de Deus, do socorro de Deus. Enquanto eu meditava na reflexão de hoje, Deus trouxe ao meu coração, inclusive, o fato de existirem pessoas, talvez você, que precisam deixar o prato da religião cair. Porque esse é um prato que a gente vive tentando equilibrar. E aí está uma loucura equilibrar o prato da religião sem culto presencial, sem toda uma rotina e uma agenda estabelecida há muitos anos de rotina religiosa. Tem muita gente entrando em parafuso porque não está conseguindo equilibrar esse prato. Deixa eu trazer uma palavra de liberdade para você. Deixa o prato da religião cair. Deixa ele cair. Entenda. Alguns dias atrás alguém me escreveu dizendo: pastor, eu não estou conseguindo orar. Orar é maravilhoso, gente. Orar é maravilhoso. Mas se você ora só porque orar faz parte da sua agenda religiosa, eu queria te tranquilizar: deixa o prato da religião cair. E não se cobre, não se culpe porque você não está conseguindo, porque você está com tanto medo, porque você está passando por um momento tão conturbado que você não está conseguindo parar para ler a Bíblia. Mas eu quero afirmar para você: mude a forma como você faz isso e você vai começar a experimentar desse Deus que cuida de você. Vá para a presença de Deus. Vá, marque uma agenda devocional. Nós vimos isso na semana passada. Nutra a sua espiritualidade, não numa dimensão de um prato da religião que você está tentando equilibrar, não, mas para que ao nutrir a sua espiritualidade seja Deus equilibrando aquilo que você não consegue equilibrar. Comece de pouquinho, ore um pouquinho, fique quietinho, fique quietinha, fique na presença, coloque uma canção. Deixa Deus te abraçar, cuidar de você. É Ele que te equilibra, não é você que o equilibra. Deixa Ele te equilibrar. Deixa o prato da religião cair, ou deixar cair significa passar a viver com base na fé recebida e não com base na fé conquistada. Existe uma fé recebida. Ou você acha que de repente você ficou tão bom, tão boa, que agora você se interessa por Deus. Ele te amou primeiro. Você só tem condição de amar porque Ele te amou. Eu só o amo porque primeiro Ele me amou. Então, passe a viver pela fé recebida e não pela fé conquistada. Essa é a medida de fé que Paulo está dizendo para a gente medir. A fé que Deus nos deu, e a fé que Deus nos deu é imensurável. A fé cristã se desenvolve na graça e na vulnerabilidade. Por isso mesmo, se o momento é de lamento, lamente. Se o momento é de choro, chore. Porque tudo isso é compatível com a fé que Deus te deu. A vida tem se mostrado imprevisível. O ambiente é anormal para todos nós. Mas ele não é anormal só para você, nem só para mim. Ele é anormal para o seu marido. Ele é anormal para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho. Está anormal para todo mundo, gente. Então, aplique isso na sua vida e na vida do próximo. Não tente dar conta de tudo, mas também não cobre que alguém dê conta de tudo. Não tente equilibrar todos os pratos, mas também pais. Pare de tentar cobrar dos filhos que eles equilibrem todos os pratos. Cônjuges. Deixe os pratos caírem.
E todos nós juntos, vamos aprender a viver com base na graça. Todos nós juntos vamos reconhecer a vulnerabilidade humana. Todos nós juntos vamos receber e viver a partir da fé que Deus nos deu. Para a gente refletir e praticar, eu quero começar te fazendo essa pergunta, que você vai precisar ser vulnerável. A pergunta é: quais são os pratos que você está tentando equilibrar nesse momento, mas que não dá para equilibrar? Quais são? Tem muita gente tentando equilibrar o prato da economia, mas não dá. Tem muita gente tentando equilibrar o prato da saúde, mas não dá. Tem muita gente tentando equilibrar, como eu disse, o prato da religião, forçando uma barra para isso ou para aquilo, mas não dá. Tem muita gente tentando equilibrar o prato da organização, mas não dá. Qual é a prática diante disso? Se coloque diante da graça de Deus. E vulnerável, diga para Ele: Senhor, toma aqui o prato. Eu vou fazer a minha parte. Mas a minha parte, ela está num momento conturbado, anormal, desconhecido. Como é que, diante disso tudo, a gente descansa na graça de Deus? Aí sim, numa constante prática, vivência, de compartilhar uns com os outros. Um bom exercício para você fazer na sua casa é conversar uns com os outros. Converse, coloque para fora. Um bom exercício é você ter uma rede de contato. Um bom exercício é você ter irmãos e irmãs de caminhada, onde você pode começar a colocar para fora os pratos que você está tentando equilibrar e que não está dando. E aí é nesse ambiente que a graça de Deus vem, nos abraça, nos acolhe e equilibra o que nós não conseguimos equilibrar. Então, quais são os pratos que você está tentando equilibrar nesse momento, mas que não dá? Descanse na graça. Segundo, você tem dificuldade em reconhecer que é vulnerável? Eu quero afirmar, muitos de nós temos dificuldade de reconhecer que somos vulneráveis. Lembre-se, a palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a queda. E o meu único exercício que eu quero fazer você ter a partir disso, da dificuldade de reconhecer a vulnerabilidade, é o exercício da gente cobrar menos de nós mesmos. Eu ouvi algumas semanas atrás de um dos meus mentores uma frase que me fez muito bem. Ele disse assim: Pedro, reveja as expectativas que você está colocando sobre você nesse momento. E como isso me fez bem. E eu quero deixar isso para você também. Reveja as expectativas que você está tentando colocar sobre você nesse momento. Tem muitos pais se sentindo culpados porque o prato do equilíbrio, da organização de casa, da educação dos filhos está conturbado. Então, a sugestão aqui não é que você abandone, mas reveja as expectativas, realinhe as expectativas. Tudo isso tem a ver com deixarmos os pratos caírem, para que o Evangelho nos abrace. Ao longo dessa semana, viva a partir da fé que você já recebeu. A fé que vem de Deus. A fé compatível com o lamento, com o choro, com a súplica. Porque enquanto com lágrimas semeamos, com sorrisos e com júbilos, colheremos ali na frente. Deixe os pratos caírem e experimente um equilíbrio
que só Deus pode trazer para a minha vida e para a sua vida. Essa é a minha oração.